Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no nosso canal Fernando Fratani. Eu vou fazer esse vídeo sobre um assunto que há 30 anos que eu venho nesse trabalho com as plantas, afirmando o que a gente vai falar nesse vídeo aqui para os alunos ao longo desses 30 anos. Eu faço uma chamada nesse curso que é a seguinte: é um curso de reconhecimento de plantas ornamentais, medicinais e comestíveis. E aí eu afirmo para o aluno assim: através da chuva, do vento, dos pássaros, a natureza semeia à nossa volta o que a gente precisa, no nosso quintal o que a gente precisa. Precisamos reaprender a ver com os olhos do coração e a sabedoria de nossa alma. Esse é o tema do curso. Vamos mostrando as plantas uma a uma no seu estado nativo, cultivado, como for. E ali vamos mostrando o potencial dessas plantas. Na primeira aula todo mundo pisa em tudo, na segunda aula ninguém pisa em nada. Porque aquele mato que ele pisa pode ser um capim pé de galinha, que é uma planta que banha a barriga da mulher como antiabortivo, ou isso também se usa muito para dor de dente. Então ele começa a ver que o que ele chamava de mato, na verdade, é um mato que eu sempre brinco com os alunos, é um mato, mas é um mato medicinal. Então, qual é o grande objetivo nisso tudo aí? É mostrar exatamente o segredo da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó. Não é o dos povos nativos no todo. Por quê? Porque a gente entra no quintal de uma pessoa que cultiva plantas ou deixa nascer, principalmente deixa nascer espontaneamente, não é tudo cimentado, a gente observa algumas plantas nascendo principalmente espontâneas. E mais ou menos ali já dá para a gente saber que tipo de doença tem naquela casa. Hoje a gente vai estudando um pouquinho mais, eu costumo brincar com os alunos que a gente vai ficando mais maluco, e conhecendo um pouco de numerologia, dependendo da planta que estiver nascendo, dá até para afirmar alguns números que as pessoas têm nos seus nomes, na sua numerologia pessoal. Porque o acaso não existe. O acaso é o tamanho da nossa ignorância. O que é acaso? O A é negação, não tem causa. Não existe isso. Não é causa e efeito. Todo efeito tem que ter uma causa. Então, o que eu quero sempre trabalhar com os alunos? Se existe uma planta no seu quintal, às vezes no seu vaso de planta, aquilo é um efeito de uma causa. Mas qual é a causa? Não é? Qual é a causa então? Então vamos lá. A planta pode nascer no seu quintal para refazer a energia da sua casa. Ela pode nascer como uma proteção para sua casa, que sua casa está precisando. Ela pode nascer para os seus animais se alimentarem, se curarem de alguma doença. Elas podem nascer para alguém dentro de casa que está precisando de ajuda, seja mãe, de qualquer natureza for. E pode também estar ali para corrigir, por exemplo, a acidez de um solo. Então não existe um acaso. Não é mais fácil a gente falar assim, nasceu por acaso, do que admitir nossa ignorância de não saber o que ela está fazendo aqui. E quando eu falei das nossos avós, bisavós, nossas mães, exatamente isso. A nossa avó ia para o quintal na certeza da misericórdia divina. Deus vai providenciar o que a minha família precisa. E esse olhar ela tinha. E o mais importante de tudo isso, o amor. O amor dentro dela. Eu digo isso muito para o aluno. Você pode não ter a planta que você precisa, mas o amor que está dentro de você pode mudar qualquer história, pode mudar qualquer tratamento. Esse é um segredo que fazia a nossa avó, uma parteira, uma rezadeira, ter sucesso. Era o quê? Ali só tinha um interesse. Não era o ter, não era econômico, não é? Mas era o próximo. Amar ao próximo. E isso era tudo.
Quanto que custa o seu parto? Não custa. É o prazer, é a realização, é um dever feito com prazer. E aí era um quiabo, era uma abóbora, alguma coisa se fazia, entre aspas, como pagamento. Na verdade não era um pagamento, mas uma gratidão por aquele parto. Então, eu já disse um pouco em algum vídeo sobre a metafísica da saúde, mas observa que eu vou acabar de falar para vocês. Esse mecanismo da planta nascer perto da minha casa, próximo a mim, mais perto de mim. E eu não estou falando só casa, não. Eu já visitei um edifício e a menina me disse: Fernanda, aqui não tem planta nenhuma medicinal aqui. Aí eu disse para ela assim: depende do que você chama de planta medicinal. Porque esse pé de colônia que está plantado aqui é maravilhoso como remédio. E para você é ornamental. E eu contei 18 plantas nativas nascendo ali. E que algumas deixaram porque são flores, são bonitas. E algumas cultivadas naquele pequeno espaço. Talvez o jardineiro não tivesse passado por ali naqueles últimos 15 dias e tinha os matinhos que eram remédios. Então, eu vi, por exemplo, a Santa Luzia para os olhos, e aí eu fiquei assim: meu Deus, quantas pessoas passaram, desceram por esse prédio e foram na farmácia comprar um colírio para os seus olhos, passou conjuntivite, o que for, e não perceberam que Deus, que a lei de Deus, não cai um fio de cabelo sem que o pai saiba, sem que ela saiba. E por que ela não sabe que essa pessoa está exatamente com seus olhos inflamados e está ali a Santa Luzia? E a pessoa passa por ela, ou arranca ela, joga fora porque é mato, e vai na farmácia e compra o remédio. Esse preço os nossos avós não passaram, não tiveram esse preço na vida. Agora, olha o mecanismo, que coisa maravilhosa, da lei de Deus. Eu estou com problema de relacionamento com alguém, acabei de brigar com um amigo, e o que vai acontecer? Tem um provérbio árabe que o Chico falava, o Chico dizia assim, era árabe esse provérbio: a gente não pode proibir que o andorinho voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode proibir que ela faça ninho. O que é isso? Simplesmente a gente não tem como proibir. É difícil, às vezes a gente não está bem, o amigo não está bem, a gente falou atravessado um com o outro, permitiu que o joio entrasse naquele momento de escuridão de nossa vida, de nossos corações, e ali bateu boca com o amigo, não é? Mas a gente pode pedir desculpa um ao outro e a andorinha sai correndo. Mas a gente não pede desculpa e a coisa continua. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aquela falta de diálogo, e um dos dois ou dos dois, a gente não pode, adivinhar, mas aquela falta de diálogo, aquela pessoa que tem um terreno na sua casa, que deixa as plantas nascer espontaneamente, olha que interessante, ela chega em casa aflita, ou ela fica pensativa à noite: era o meu melhor amigo, eu briguei com ele, não quero saber, deixa assim, e aquela mágoa vai tomando conta dele. Olha a andorinha querendo fazer ninho no corpo. Quando essa andorinha faz o ninho, olha que interessante, o médico diz que isso se chama dor ciática. A medicina espiritual, que não usa esses termos da medicina, que isso é termo da terra, vai dizer que isso é falta de diálogo na vida. Mas e as plantas, Fernando? Simples. Olha a lei de Deus trabalhando. Não existe um acaso. Na medida que ele entra e sai da sua casa, ele passa pelo seu terreno. Quantas sementes estão ali aguardando, entre aspas, serem provocadas? Quantas sementes estão ali aguardando uma causa? Qual é a causa que eu vou nascer? Para que eu vou germinar? O acaso não existe. Ela precisa de um motivo para nascer, para germinar. A semente precisa de um motivo para se desintegrar da sua individualidade e se integrar na totalidade. E aí o que acontece? Na medida que eu entro e saio da minha casa, a minha falta de diálogo, aquela minha dor, olha, é a causa. É a causa.
E a semente absorve a minha necessidade e se desintegra, e germina, se permite servir a Deus e as suas criaturas, cumprir aquilo que ela veio fazer como semente. E aí começa a nascer arnica, trançalho, jurubé, baleeira, começa a nascer na minha casa essas ervas, para que possa me ajudar, não exatamente na minha dor ciática, mas principalmente na minha falta de diálogo, aumentar em mim a minha capacidade de perdão, diminuindo o meu orgulho. Então, a planta, olha, ela está no meu quintal, sim, mas era um efeito de uma causa. Então, nesse momento da dor ciática, você foi a causa. Mas aquela energia que entra na sua casa pode ser a causa para nascer uma planta para proteção da casa. Aquela coceira que o seu animal teve, olha, aquela coceira que o seu animal teve, mas a coceira é dele, sim, a coceira é dele, mas a insatisfação que leva ele a se coçar é dos donos, porque o animal tem a doença, mas ele não é o doente. Aí faz brotar aquela coceira que a sua insatisfação faz nascer erva de bicho. Mas eu não estou me coçando, Fernando, mas o animal está. Não é? Mas é o efeito da sua insatisfação que faz brotar aquela erva no seu quintal. Então, você vê a sabedoria da natureza. Esse vínculo profundo, secreto, entre aspas, entre nós e todos os reinos da natureza. Então, servir a Deus e as suas criaturas não é só uma condição humana, mas o mineral, o vegetal, o animal, ou seja, do átomo ao arcanjo, estamos todos a serviço de uma grande consciência. Que a gente possa refletir, como diz alguns espíritos, ruminar é preciso, e vamos ruminar sobre esse vídeo de hoje. Que o Pai nos abençoe, que o Francisco de Assis, o grande mentor desse canal, seja bem-vindo não somente nesse seu ambiente externo que você está ouvindo, nos ouvindo nesse momento, mas que Francisco, nesse momento, seja bem-vindo no seu ambiente interno, no mais profundo de sua alma. Que Deus nos abençoe mais uma vez.